Fala rapaziada, para mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um react do Story Futebol, que é todas as Copas do Mundo, questionando todas as Copas do Mundo. Eu tô reagindo porque eu gosto muito do futebol, Copa do Mundo, e também tô reagindo porque eu fiz 2 reacts. E desses dois, nenhum dos 2 vídeos salvou, mas tomara que salve e bora pro vídeo. Vai lá, deixa seu like, inscreva no canal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos questionar todos os títulos da Copa do Mundo. Sim. Mas galera, vai deixando um like, se inscreve nesse canal aqui, se inscreve no canal dos bichos e no TV Samsung. Pode saber o que é TV Samsung, assiste o último vídeo, que você vai ver o que é TV Samsung. Vamos continuar. Todos. Aqui no canal nós já provamos que não existe título 100% legítimo. Mas a gente fez isso com a Libertadores, que é o campeonato com mais asteriscos no mundo. Daí fica muito fácil, né? Então, agora vamos nos debruçar sobre uma competição que aparenta ser mais civilizada, para provar de uma vez por todas que para ser campeão do mundo é necessário muito mais do que só uma seleção competente. Então chega de enrolação, vambora começar o vídeo. A Argentina sabe bem isso. Continua. O asterisco do primeiro título mundial se deu por conta da quebra da Bolsa de Nova York, que desencadeou uma das mais, se não a maior crise econômica. Nossa, o mundo interferido no futebol. Nunca pensei isso que acontecer, mas aconteceu nos anos 30 até continua. Econômica da história. A FIFA, vendo isso, pensou: momento perfeito para lançar a primeira Copa do Mundo. Lógico. Então, a primeira edição do torneio se iniciava sob a sombra dessa tragédia. E o Uruguai, campeão dos Jogos Olímpicos de 24 e 28, foi o escolhido para sediar a competição, o que deixou as seleções europeias indignadas, porque teriam que cruzar o Atlântico para disputar a Copa. Para destacar que estamos falando de não quero fazer isso. 1930. Então, atravessar o oceano era algo demorado e caro. E como eu disse anteriormente, a galera tava ruim da grana. Né? Também por isso, era tudo quebrado. As principais seleções da Europa não quiseram participar da Copa. Para as 16 vagas que a FIFA tinha idealizado, eles só conseguiram 13 países, sendo 9 das Américas e apenas 4 europeus, que nem eram as seleções de ponta do continente. E mesmo assim, a FIFA teve que ajoelhar e implorar para eles jogarem. No final das contas, a primeira Copa do Mundo foi praticamente uma Copa América, em que o Uruguai saiu como vencedor ao derrotar a Argentina na decisão. Se o asterisco da Copa anterior era a falta dos europeus, dessa vez, quem não quis participar foi o Uruguai, o atual campeão, o que baixou muito o nível da disputa, sendo a única Copa que o atual campeão não participou. Eles não jogaram em protesto aos europeus não terem ido ao Uruguai para jogar a edição anterior. Então eles meio que deram o troco. Justo. E levando em conta também que a Argentina levou uma seleção meia boca por brigas internas da federação, praticamente não tinham sul-americanos na disputa. E muito por isso, a partir das quartas de final, eram só europeus. Ou seja, praticamente uma Eurocopa. E se você não acha isso um asterisco bom o suficiente, na semifinal entre Itália e Áustria, os jogadores austríacos reclamam de uma falta na origem do lance que terminou no gol italiano. Além disso, na final, o gol de empate da seleção italiana surgiu de um lance em que o jogador dominou a bola com o braço, ou seja, ilegal. Não dá pra nem saber, 1934, teve vídeo naquela época. Esse eu vou deixar para vocês adivinharem. Quem será que boicotou a Copa do Mundo dessa vez? América. Dessa vez foi todo o continente americano. América, isso porque eles queriam que houvesse um rodízio de continente na escolha da sede. E como a última vez tinha sido na Europa, agora deveria ser na América. E a Argentina se candidatou. Porém, a FIFA não estava nem aí para nada e botou a Copa na França. Por isso, os países da América decidiram não disputar as eliminatórias e abrir mão de jogar o torneio, com exceção do Brasil,
e de Cuba. Aí o Uruguai, ou seja, aquela Copa era realmente uma Eurocopa, mas com a adição de Brasil, Cuba e Índias Orientais Neerlandesas, que hoje é a Indonésia. Então, me desculpa, mas de Copa do Mundo não tinha nada. Asterisco nela. Aqui, a questão foi o regulamento. Na primeira fase, eram 4 grupos. E o vencedor de cada grupo iria para uma, entre aspas, final. Era um quadrangular com os outros líderes dos grupos. Beleza? Beleza. O problema é que o suposto grupo do Uruguai era só ele e a Bolívia. Ou seja, para o Uruguai poder jogar a final daquela Copa, ele só precisou vencer uma partida da Bolívia. Isso sem falar que o Brasil nessa fase final teve um desempenho muito superior ao Uruguai em todos os outros jogos. Ô bosta, peraí. Volta. Quero que volte, peraí. Não, quero que volte. Mais. Aqui, ó. 4, 8, 11... Não. 4, 8, 11, 13. Podia fazer 3 grupos de 3, um de 4, pô. Mas não, olha lá ele. Mas, cara, podia ter feito isso. Mas não, colocaram o engraçado também, vou falar. O Uruguai fala, nós temos 4 do mundo. 4 Copas do Mundo. Cadê das Olimpíadas? Mas posso falar? Ia ser mais fácil considerar aquelas 2 Olimpíadas com Copa do Mundo que essas 2 que ele ganhou. Porque as 2 também, ó. Uma só ganhou da Bolívia, a outra mal teve europeu. Nas 2 que era pra ter disputa forte, amarelou, só chorou, falando que quem tinha aqui, tá. Só assim pra ganhar mesmo, né? Bando de cagão. Ou seja, pro Uruguai zero também. Deixa eu falar um pouquinho. Vai poder jogar a final daquela Copa, ele só precisou vencer uma partida da Bolívia. Isso sem falar que o Brasil nessa fase final teve um desempenho muito superior ao Uruguai em todos os outros jogos, mas acabou perdendo tudo no confronto direto. Acho que essa Copa 50, mesmo que o Brasil tenha perdido, teve um regulamento muito confuso. Tipo, todo mundo pensava que na final o Brasil e o Uruguai, na verdade, era tipo uma final. Mas se empatasse, ia falar, foi a primeira final que tem empate. Era só o Brasil ter empatado. Mas também, né? O Brasil massacrou todo mundo. E o Uruguai empatou, um ganhou, outro só ganhou o último campeão. Ah, também sei lá, continua, vai. Durante a Copa do Mundo de 1954, os jogadores da Alemanha Ocidental recebiam secretas injeções do que eles acreditavam ser vitamina C. Mas, segundo estudos realizados por uma universidade alemã em 2010, na realidade, eles estavam recebendo metanfetamina, um estimulante muito utilizado por soldados durante a Segunda Guerra Mundial, substância que dá vantagem aos jogadores. Portanto, se enquadraria como doping. Vale lembrar que essa foi a Copa do Mundo do famoso Milagre de Berna, onde a mesma Alemanha que tinha tomado 8-3 da Hungria na fase de grupos, enfrentou essa mesma Hungria na final, começou perdendo por 2-0 e virou para 3-2, se sagrando campeã do mundo. Pô. Nessa partida também teve um gol mal anulado da Hungria, que seria o gol de empate, no finalzinho do jogo. O asterisco de 1958 foi a ausência ou enfraquecimento de algumas seleções que seriam fortes candidatas a título. Por exemplo, a Hungria, finalista de 54, perdeu seus principais jogadores por conta da Revolução Húngara. A Inglaterra perdeu a base de sua seleção no acidente aéreo que ceifou a vida do time do Manchester United. Fora que Itália e Uruguai já não eram os mesmos e ficaram de fora da Copa. Ou seja, nessa edição só tinha uma seleção que já havia sido campeã mundial, a Alemanha, que também não vinha em grande fase, fazendo com que o caminho do Brasil ficasse relativamente mais fácil. Nossa, foi fácil. O Music Premium permite que você tenha controle total sobre suas músicas. Ouça sem anúncios, baixe para escutar sem internet e deixe tocando
Barulhado lá fora, meu pai. Agora travou. Essa vai falar do Garrincha, quer ver? Em 1962, o Brasil precisava de um empate com a Espanha para conseguir a classificação na fase de grupos. A seleção espanhola era muito forte e abriu o placar. No segundo tempo, o ponto espanhol invade a área brasileira e sofre o pênalti. Porém, o lateral Nilton Santos, na malandragem, dá um discreto passinho para fora e engana o juiz, que achando que foi fora da área, marca apenas falta. Na cobrança da falta, Puskás honra seu nome e mete um golaço de bicicleta, que o juiz anula porque sim. Após essas polêmicas, o Brasil melhora e vira o jogo, passando na liderança do grupo. Mas não acabou por aí. Na semifinal, a defesa do Chile tentou parar a Garrincha de qualquer jeito, inclusive descendo a porrada nele. ênfase no tentou, porque não conseguiram. No final do jogo, Garrincha revidou e foi expulso. Ou seja, o Brasil, que já não tinha Pelé, lesionado, engraçado que os caras mataram quase o Garrincha ali em uma faltinha só. A expulsão não constava na súmula da partida, porque quem o expulsou foi o Bandeirinha, que tomou um chá de sumiço após o jogo e não assinou a súmula. Ou seja, Garrincha foi absolvido no julgamento e pôde jogar a final, mesmo depois de ter sido expulso na semi. A final da Copa do Mundo de 1966 foi definida entre Alemanha e Inglaterra. Os 90 minutos terminaram empatados em 2-2, mas foi na prorrogação que a polêmica surgiu. O atacante inglês finaliza da entrada da pequena área. A bola explode no travessão e quica em cima da linha da meta alemã, não entrando no gol. Mas não foi isso que o juiz viu. Até porque ele deu gol para a Inglaterra, que ainda marcaria mais um e seria campeã do mundo pela primeira e única vez. Na semifinal do torneio, o Brasil enfrentava seu antigo carrasco, o Uruguai. Pelé arrancou a bola pela esquerda, seguido fortemente pelo seu marcador. Ele, para se desvencilhar, acertou uma cotovelada fortíssima no uruguaio. O lance, que certamente devia ter gerado a expulsão do camisa 10, não foi nem falta para o juizão. O defensor uruguaio disse que a pancada foi tão forte, mas tão forte, que seu olho foi parar na nuca. No final das contas, o Brasil derrotou o Uruguai e foi campeão de forma arrebatadora frente à Itália. A Copa de 1974 reuniu as duas Alemanhas em um mesmo grupo. E o confronto era muito importante para a formação das chaves dos mata-matas. Quem vencesse cairia na chave de Brasil, Holanda e Argentina. O perdedor cairia com Polônia, Suécia e Iugoslávia. E reza a lenda que a Alemanha Ocidental, que tinha um time mais forte, entregou o jogo para outra Alemanha para cair na chave mais fraca. E de fato deu certo, pois com o caminho mais acessível, a Alemanha Ocidental conseguiu a classificação para a final, e só aí deu de frente com a Holanda. Na final, tivemos também o polêmico pênalti que deu no gol de empate da Alemanha, que sairia vencedora posteriormente. A Copa de 78 foi uma das mais polêmicas clássicas. Essa quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai saber agora. Da história. Essa é clássica. Isso desde a escolha da Argentina como país sede. Porque o país passava por uma violenta ditadura que se usava do torneio para ofuscar os assassinatos, torturas e crimes do regime. Como se já não bastasse, nas semis, Brasil e Argentina disputavam a vaga na final. Mas isso dependia da última partida deles. O Brasil enfrentava a Polônia e a Argentina enfrentava o Peru. Os jogos seriam no mesmo horário, que é a premissa básica para evitar a manipulação de resultado, né? Mas eu disse que seriam no mesmo horário porque decidiram atrasar o jogo da Argentina. O porquê? Porque sim. Ou seja, a Argentina jogaria já sabendo de quanto precisava vencer para passar. O Brasil venceu a Polônia por 3-1. Ou seja, a Argentina precisava vencer o Peru por pelo menos 4 gols de diferença. Venceram de 6 o que certamente não seria tarefa fácil,
Afinal, a seleção do Peru não estava na semifinal à toa. O problema é que alguns jogadores peruanos receberam um certo incentivo para facilitar as coisas, se é que vocês me entendem. Por isso, a Argentina goleou o Peru por 6-0 e avançou à final, o que obviamente levantou suspeitas. As acusações mais fortes recaem sobre o goleiro da seleção do Peru, que inclusive era argentino, mas naturalizado peruano. Ele e outros 6 jogadores teriam recebido dinheiro para permitir a goleada. Esse suborno envolveu até mesmo negociações comerciais entre os países, com a Argentina dando 35 mil toneladas de trigo ao Peru. Como se já não bastasse, ainda houveram algumas arbitragens duvidosas em benefício dos donos da casa, principalmente na final e no duelo com... Os caras conseguiram fazer uma arbitragem vergonhosa numa final. Pô, e esses caras queriam ganhar mesmo também. Argentina 2022, eu quero ver o que ele vai falar dele, como é que foi, porque 78 e 60, 86 já até sabe o que é, mas 2022 tenho a menor ideia. Vai continuar, vai. Contra o Brasil. Itália. O principal favorito para a Copa de 82 era a seleção brasileira. Para muitos, aquele time é a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Naquela época, a fase quartas de final era um grupo de 3 seleções, onde apenas o líder passava de fase. E no final das contas, tudo seria definido no duelo de Brasil e Itália, com a vantagem do empate sendo brasileira. Porém, aquele jogo no estádio do Sarriá foi uma tragédia para os brasileiros, que mesmo com amplo favoritismo, sucumbiu diante da seleção italiana. 3-2. Os 3 gols da Itália foram marcados pelo atacante Paolo Rossi. O porém é que ele não deveria nem estar participando daquela Copa, porque o jogador esteve envolvido no escândalo de manipulação de resultados chamado Totoneiro em 1980 e foi punido, não podendo atuar em partidas de futebol por 3 anos, o que o deixaria de fora da Copa. Porém, às vésperas do início do torneio, a punição do atacante foi reduzida para 2 anos, o que permitiu com que ele disputasse a competição e eliminasse o Brasil. Isso sem falar do pênalti claro não marcado para o Brasil, quando o jogo estava 2-1. Detalhe que o zagueirão chegou até a rasgar a camisa do Zico, mas o juiz não quis nem saber. Não, pelo menos eles roubaram numa fase antes. Os caras que tiveram baixo de ter uma arbitragem. Nas quartas de final da Copa de 1986, se enfrentavam Argentina e Inglaterra. Jogo já muito importante por se tratar de uma partida de quartas de final de Copa do Mundo, mas tomou uma proporção ainda maior por conta da Guerra das Malvinas, que envolvia os 2 países. O asterisco, porém, está no gol que abriu o placar da partida, que foi marcado com a mão de Maradona, no episódio que ficou eternizado como La Mano de Dios. Parabéns. YouTube Premium é o YouTube sem anúncios, com o YouTube Music num só app. Alemanha. A maioria vai ser por arbitragem, eu acho. Acho eu. A Copa de 1990 trouxe à final um duelo entre a Alemanha e a Argentina, e a partida foi definida em um pênalti no finalzinho do jogo. Os argentinos reclamam muito da marcação desse penal. Os caras querem reclamar. Roubaram um monte pra ganhar aqueles 2 gols, querem reclamar agora. Prova no mesmo veneno, hein, rapaz? Alegando que o desarme foi na bola e o atacante alemão simulou. Porém, vale citar também os asteriscos que permitiram com que a Argentina chegasse à final. Na fase de grupos, no duelo frente à União Soviética, Maradona mostrou que Deus é ambidestro e utilizou aquele clássico, reclama de mim, mas faz igual. La Mano de Dios para tirar um gol. Mostrou que Deus é ambidestro e utilizou La Mano de Dios para tirar um gol soviético. Caso a Argentina não tivesse vencido esse jogo, ela teria sido eliminada já na fase de grupos. Nas quartas de final contra o Brasil, em determinado momento, o lateral brasileiro branco pediu uma água aos argentinos. Foi dada a ele uma garrafa diferente, até porque a água dele estava batizada com sonífero, que fez com que o jogador sentisse náuseas e mal-estar pelo resto da partida. Essa história foi confirmada pelo próprio Maradona e por outros jogadores anos depois.
e por outros jogadores você não anos pode ver algo do depois. visitante, você é um estúpido. Nossa, lá vem Brasil. Nas quartas de final da Copa do Mundo de 1994, o futuro campeão, Brasil, encarava a Holanda sob o forte sol de 40 graus de Dallas. No segundo gol da partida, Romário estava em posição de impedimento e atrapalha a zaga holandesa, que achando que a partida seria paralisada, deixa Bebeto pegar a bola e marcar o segundo gol brasileiro. Posteriormente, o gol que decidiria a partida para o Brasil surgiu de uma falta invertida pelo árbitro. Afinal, quem comete a falta primeiro é o brasileiro, não o holandês. Ademais, a grande final da Copa do Mundo de 1998 era Brasil, o atual campeão, contra a França, que buscava seu primeiro título. O Brasil vinha com todo o favoritismo. Afinal, não só tinha um time melhor, como também tinha o melhor jogador do mundo na época. Simplesmente Ronaldo Fenômeno aos seus 21 anos. Porém, na manhã que antecedia aquela partida, aconteceu uma história até hoje muito mal explicada, que gerou teoria da conspiração e até uma CPI para investigar. O que se sabe é que o astro da seleção brasileira teve uma convulsão na tarde antes da partida em seu quarto. Ele foi visto pelos seus companheiros e levado ao hospital. Os outros jogadores ficaram desesperados, obviamente. Eles temiam muito pela vida do seu companheiro. Porém, os exames que foram feitos não acusaram nada de anormal. E isso foi o suficiente para o atacante pedir para jogar. Afinal, ele sequer se lembrava do ocorrido. E quando todos os jogadores já estavam trocados, prontos para jogar sem Ronaldo, ele volta do hospital direto pro vestiário, falando que ia jogar e que estava bem. O médico da seleção e o técnico não barraram o jogador, o que do ponto de vista médico era um erro terrível, por trazer riscos à vida do atleta. Mas como que ia barrar o melhor jogador do mundo do jogo mais importante da vida dele até então? O fato é que todos os jogadores brasileiros ficaram muito assustados com a situação. E segundo relatos de vários deles, não tinha como prestar atenção e focar totalmente naquela final. Até porque ali naquele momento tinha uma vida em jogo. E esse acontecimento, sem muita explicação até os dias de hoje, aliado a declarações que admitem a manipulação do sorteio da Copa para Brasil e França só se enfrentarem na final, levantam muitas suspeitas sobre a idoneidade daquele torneio. Olha o Brasil de novo. O Mundial de 2002 ficou muito marcado pelos erros de arbitragem. Nesse sentido, dá para destacar a campanha de um dos donos da casa, a Coreia do Sul, que eliminou Itália e Espanha com uma mãozona da arbitragem. Olhando agora para a campanha dos campeões, logo na estreia, o Brasil venceu a Turquia por 2-1, com um gol da vitória sendo fruto de um pênalti marcado de forma incorreta, porque a falta foi fora da área. Nas oitavas de final, no duelo contra a Bélgica, os belgas abrem o placar, mas o juiz anula o gol por uma falta inexistente do atacante no zagueiro brasileiro quando a bola era disputada no alto. Pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2006, a seleção da Itália enfrentava a Austrália, e o jogo que estava muito pegado ficou marcado por uma decisão polêmica da arbitragem. Aos 47 minutos do segundo tempo, o juiz assinalou um pênalti para lá de discutível a favor dos italianos. Decisão. A Itália tava mal então pra precisar pra roubar pra ganhar da Austrália, daí tá fudido mesmo, até hoje muito lembrada pelos australianos que viram o pênalti ser convertido e eliminar a seleção da Austrália de forma injusta. Nessa Copa de 2006, ainda houve uma das histórias mais suspeitas da história do futebol, a cabeçada do Zidane na final. O jogador mais experiente do time da França, no seu último jogo da carreira, em uma final de Copa do Mundo, tomar uma atitude dessa ainda é algo que gera muito debate e foi tema de diversos documentários e matérias que levantam teorias sobre o acontecimento. A Copa da África do Sul ficou muito marcada pela bola utilizada no torneio, a polêmica Jabulani.
Ela tomava trajetórias completamente aleatórias, fazia 3, 4 curvas, enganava goleiros e atacantes, era venenosa. Isso porque a bola tinha menos costuras do que o normal, o que fazia com que ela fosse mais lisa e tivesse um contato diferente com o ar. Os jogadores foram bem criativos para descrever a bola. Bola de supermercado, bola de praia, patricinha ou até mesmo a pior bola que eu já vi na minha vida. Mas com certeza quem mais sofreu com a Jabulani foram os goleiros. Foi a Copa com o maior número de frangos ou falhas, grande parte dessas diretamente ligadas à bola. Com certeza, muitos resultados teriam sido bem diferentes se as partidas fossem disputadas com uma bola normal. Dito isso, tenho que dizer que é a bola mais bonita da história das Copas. Falei, tô leve. E se você não achou isso um asterisco bom o suficiente, vale citar também o gol mal anulado do Paraguai nas quartas de final. Lembrando que o jogo foi 1-0 para a Espanha. Entendi. A Espanha ganhou o 4-0. E tava dando download. É mó ruim quando trava, mas né? Não. Vou esperar, né, galera? Enquanto isso, vai deixando seu like, se inscreve no canal. Que infelizmente isso acontece às vezes. E pode ser mais 3, né? No 2014 e no 2022. Então, galera, vai deixando aquele likezão, né? Acompanhe aqui no final desse mês. Não sei se o plano é o seguinte: os 3 canais vão juntar tudo, dos vídeos que eu criei. Vão tudo pra TV assim, ó. Se eu assistir uma televisão, tipo 2 horas, só de alguma coisa, tipo tal. Tipo isso. Mas com certeza não vai dar 2 horas, vai dar bem menos. Mas né, deixa aquele like, por favor. E vamos pra cima. Ela tomava do que o normal. Carregou finalmente. Mas com certeza quem mais sofreu com a Jabulani. Muitos bola no... Falei, tô leve. E se você do Paraguai nas quartas de final. Lembrando que o jogo foi 1-0 para a Espanha. Mais estranho, que a direita tá na esquerda, aqui tá na direita, aqui é o meio, ó. Chegamos na Copa do Mundo do Brasil. Aqui admito que até eu duvidei da minha capacidade. Eu pensei, o que eu vou falar dessa Copa? Mas tem asterisco sim. Antes do fatídico 7-1, tivemos um Brasil e Colômbia pelas quartas de final. O Brasil venceu por 2-1, mas o que marcou aquela partida foi a joelhada do Zúñiga nas costas do Neymar, que o lesionou e tirou o grande craque da seleção brasileira daquela Copa. E não é exagero nenhum dizer que esse foi um fator determinante para a tragédia que aconteceria depois. Agora, com o Neymar em campo, o Brasil venceria a Alemanha? Eu diria que não. Mas eu não tenho bola de cristal, né? Fora isso, os argentinos reclamam muito de um... Eu também, cara, porque tipo, fala uma coisa, se o Neymar tivesse, ia dar uns 3-1 pra Alemanha, ia dar uns 3-2 pra Alemanha, não é 7-1. Mas acho que o Brasil ainda podia. Pênalti não marcado na final daquela Copa, sofrido por Higuaín após ser atropelado pelo goleiro alemão. A Copa do Mundo de 2018 foi a primeira a contar com a ajuda do árbitro de vídeo, o famoso VAR. Mas não é por isso que não teremos asteriscos. Na final da Copa entre França e Croácia, o primeiro gol da seleção francesa surgiu de uma falta inexistente. Na cobrança dessa falta, Mandzukic marca contra, e o jogador que disputa a bola com ele estava impedido. Ou seja, gol ilegal ao quadrado. Já o segundo gol veio de um toque de mão um tanto quanto controverso que gerou muita polêmica, porque o pênalti só foi marcado com o auxílio do VAR. Quero ver. Na edição mais recente da Copa do Mundo, o grande asterisco foi a quantidade de pênaltis marcados a favor da seleção da Argentina. Dos 7 jogos da campanha do título, em 5
Tem gente que fala o Mbappé não mereceu ser artilheiro da Copa. Quem mereceu foi o Messi, merecia ser o Messi, por causa do tal. Também o Messi só foi gol de pênalti, quase que eu me lembrei. Os dois jogadores que merecem da gente, não só o Messi. O Messi vai lá marcando só gol de pênalti e tal. O Mbappé mereceu ser artilheiro mesmo. Foram marcados penalidades máximas. Esse, inclusive, é um recorde em Copas do Mundo, sendo a seleção que mais teve pênaltis marcados a seu favor. Alguns muito contestados pelo público. Testados, tá demais, né? Bom, galera, por esse mês foi isso. Espero que tenham curtido. Valeu, Novamente, rapaziada, é um vídeo muito longo e que deu muito. Quer assistir o vídeo sem minha reação tonta aqui? Assista lá. Storyable é o nome do canal. Vai lá, os caras querem fazer um vídeo louco, de bom? Esse é o vídeo, até pra fazer.